Olá pessoal, aqui é o Carley, a gente está aqui para mais um vídeo sobre o transporte rodoviário de cargas. Hoje a pauta não poderia ser outra, vai ter greve na segunda-feira, dia 1º de novembro, ou não vai ter? Essa é uma pergunta de $1 milhão. A gente tem alguns indicadores aqui que apontam uma possível paralisação, sim. Agora, isso só acontece mesmo, ela só se concretiza se houver o trancamento da via. Se a via for trancada e não passar, aí a demais cadeia vai, não é que ela vai aderindo, ela vai parando os caminhões, não tem o que fazer, a via está trancada. Agora, se não houver o trancamento, se não houver a interrupção do trânsito, como houve no dia, depois do dia 7 de setembro, então houve realmente o trancamento em alguns lugares, claro que aí não era muito ligado aos motoristas, aos caminhoneiros, e sim a outras entidades que acabaram pegando essa pauta, agora é para ser de caminhoneiros. A gente tem, lideranças não funcionam, já falei várias vezes aqui, mas o que funciona é a bandeira, e a bandeira do diesel está cada vez pior. A gente teve um aumento na segunda-feira, sexta-feira eu tinha comentado que havia indicadores muito fortes de um novo aumento, a Petrobras realmente repassou esse custo a mais, e isso aí piorou o que já estava ruim. Uma das questões que às vezes é difícil das pessoas entenderem que o caminhoneiro, principalmente quem trabalha em mercado sazonal, safra, entre safra, maior demanda, menor demanda, ele é um caminhoneiro migrante, então ele sai da sua região, ele vai para outra região, vai para outra, atrás desses fretes melhores. E a gente está num momento muito ruim para isso, porque a gente está num momento de entre safra, ou seja, entre as safras, a safra do ano que vem está sendo plantada agora. Então a gente tem volume para transportar? Tem, é o que sobrou aí de milho, de soja, de algodão, da safra que já foram colhidas, que estão estocadas e elas estão sendo movimentadas, mas é um volume muito menor do que você tem em períodos de safra, que dá uma pressão de carregamento bastante grande. E isso dificulta muito o repasse dos aumentos de custo para os valores de frete. Por quê? Você tem um volume menor de produto a ser transportado e você tem uma oferta muito grande de caminhão. Essa é a característica normal desse momento. E isso acaba pressionando os preços de frete para baixo, independente do teu custo. Esse é um problema clássico do nosso... Não é nem um problema, isso é uma característica do segmento de mercado sazonal. Safra de safra, maior oferta e demanda que regula preço de frete. E isso aí vem... esse momento de chamamento de greve é um momento mais inteligente. Esse pessoal já chamou greve lá início de safra, ninguém para. Agora acaba tendo um momento mais propício para o cara parar, porque está ruim. Está muito ruim, está muito difícil. Ele não consegue repassar nem... eu vi o ministro falar assim, os caminhoneiros precisam se organizar para pressionar o embarcador. Não é nenhuma pressão de embarcador. Nesse momento, a quantidade de produto é menor e a oferta de caminhão é muito grande. Então, empresas grandes de transporte não conseguem pressionar o embarcador nesse momento. E isso aí ocasiona fretes para baixo. O governo, tentando... amenizar essa questão, tentando ir atrás. Claro que ele vai agir fortemente no trancamento das rodovias. Isso é o que ele pode fazer, porque já conversou sobre DTE, adesivinho no caminhão, isso vai resolver o problema, não vai. E os caminhoneiros descobriram que não vai. Demorou um pouco, mas tudo bem. Descobriram que não vai e o governo ficou sem história para contar. E aí, então, ele vai agir, com certeza, vai agir fortemente para impedir que sejam trancadas as estradas. E se isso não for, a greve não vai funcionar. Só tem uma chance, que é se trancar as estradas. A gente espera que não tenha greve, na verdade, porque isso aí é ruim para todo mundo. E como as pautas desse pessoal que solicita a greve... elas são as mesmas pautas há 20 anos e nunca funcionou. Não é agora que se inventou a roda que vai funcionar.
né? Então, as pautas nunca foram solicitadas, as pautas corretas, e o governo também nunca se propôs a discutir pautas corretas, né? Por quê? Porque às vezes não é de interesse do governo resolver o problema, que é que o negócio, que o mercado se regule. O mercado vai se regular como? Quebrando um monte de gente aí para poder sair, para ficar menos e aí o preço do frete rodoviário subir. Isso aí é um fato. Pegou muito, mas muito mal mesmo a oferta de ajuda do governo federal. O pessoal encarou isso como uma esmola, né? Pegou então muito mal junto aos caminhoneiros essa oferta aí do governo federal de R$ 400, né? Dizendo que não querem esmola, que não precisam de esmola, né? Que o governo tem que resolver a situação e não dar esmola. Então pegou mal, eu acredito que essa pauta aí foi meio que abandonada lá pelo governo federal, né? Não sei dizer se isso era bom ou se era ruim, né? É claro que é uma coisa totalmente populista, né? E pegou muito mal. Então acho que até isso não vai rolar, né? E a gente fica um pouco até triste de ver tanta movimentação, né, sem atacar pautas realmente relevantes para mudar o mercado de transporte rodoviário. Pautas como privatização ou pelo menos abertura do mercado de combustível no Brasil. Essa pauta ela não pode sair de cena. O governo precisa trabalhar com essa questão, precisa desestatizar esse mercado, né? Toda vez que há essa mexida ou o preço do frete desce ou o diesel sobe, há esse problema de greve. Então, abandona esse problema, né? E a Petrobras, ela para o povo brasileiro, né, a gente já percebeu que não tem sentido nenhum. Quando os caras lá roubaram a Petrobras, o povo pagou a conta. Agora que a Petrobras dá bilhões de lucro, o povo paga a conta do mesmo, paga esses bilhões de reais. Porque, eu já falei em vídeo, o prejuízo ele tem limite, até a empresa quebrar de uma vez por todas. Agora o lucro não tem limite, então a gente vai ficar pagando eternamente essa conta aí dos bilhões da Petrobras para ela dividir isso com os seus acionistas. O governo precisa encarar isso de frente, que não é hoje, talvez ela foi interessante no passado, mas hoje não é mais uma coisa interessante, né? Para o povo, claro que para a galera lá né? Mas para nós, né, isso não é mais. E toda vez que tem um aumento, a culpa é do governo, mesmo que não seja. Por quê? Porque ele detém isso aí, então ele puxa o problema para ele precisa se livrar desse problema. Outro problema muito sério que nunca vi o governo falar em pauta e também nunca vi os autônomos falar em pauta. A transportadora, o embarcador, seja ela transportadora ou própria indústria, quando ela contrata um autônomo, ela tem que pagar INSS patronal. Então fica caro, então ela não contrata, né? Eu nunca vi ninguém tratar disso aí para reduzir o encargo lá do contratante, para poder contratar mais. Porque o autônomo e uma empresa, seja ela de um caminhão, ele não está em igualdade de condições na hora da contratação. E esse é um problema muito sério. Então as empresas deixam de contratar a CPF porque ela precisa pagar um adicional, né, que é o INSS patronal. Então ela desconta o INSS do motorista, repasse para o governo e ainda lá na apuração mensal ela precisa pagar o INSS patronal. Então essas questões do transporte rodoviário, isso deve ser tratado de uma forma um pouco mais pragmática, né? É muita paixão envolvida, né? Muita questão emocional envolvida. Isso deve começar a ser tirado da mesa de negociação. Não adianta ficar com choradeira. A gente precisa realmente definir questões sérias e questões concretas, né? Vamos ficar aí, eu quero que o governo me garanta lucro. Isso não vai existir, né? As pessoas já querem que o governo aumente o preço de frete, ele não vai conseguir fazer, né? A gente tem que ser um pouco mais pragmático para que isso não acabe muito mal, né? Então,
A greve há uma possibilidade, os indicadores apontam que sim, né? Mas ela só se concretiza com o trancamento. Se não houver trancamento, a gente não vai ter muita adesão, as empresas não vão aderir, elas só vão parar os caminhões se elas não puderem rodar, né? E assim, essa questão pragmática, ela também deve ser encarada na quantidade de caminhões, né? Como a gente tem caminhões hoje sobrando no agronegócio, por ser um momento de entre-safra, meia dúzia de caminhão parado não vai ter diferença nenhuma. Meia dúzia eu falo mais a título para as pessoas entenderem que é poucos caminhões, né? E as empresas vão continuar rodando e vai suprir, não vai. Se não tiver trancamento, não vai faltar nada. Não vai faltar nada, não vai faltar nas cidades, não vai faltar no campo, não vai faltar nada, né? Na semana passada teve alguns segmentos que estavam em greve, tanqueiros, e isso aí já voltou a trabalhar no começo dessa semana agora, né? Então, acabou não tendo tanta relevância assim, né? Tá ok? Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo.